O ministro, nos Estados Unidos, para desenvolver a região desértica, foi criado Las Vegas. Né? Levou riqueza, levou prosperidade no meio do deserto. Não seria a hora de se criar uma região dessa ali no norte do país? Ou no nordeste? Veja, uma das soluções... Legalizar o jogo, os cassinos? Pois é, uma das soluções que os americanos deram para o conflito que existia antigo, né, nos Estados Unidos, das terras indígenas, foi permitir que os indígenas americanos criassem atividades econômicas, dentre elas principalmente os cassinos, e com isso ganhassem dinheiro. Eles exploram muito, principalmente ali o Grand Canyon. Muito, muito. Turismo, cassino, viagens, etc. Exatamente. Então, o americano não criou essa imagem absurda de que o indígena deve viver apartado da realidade. Ele integrou o indígena na sociedade. Ele integrou, e o indígena quis isso. Aliás, o indígena brasileiro também quer. Essa história que inventaram, e alguns repetem aí publicamente, dizendo que o índio está sendo invadido nas suas terras indígenas, é mentira. O índio é ele que quer, não são todos, justiça seja feita, há uma parte dos indígenas que não quer, que quer continuar vivendo isolado, mas é uma parte mínima. A maior parte dos indígenas quer poder produzir agricultura de qualidade. Você tem um exemplo, que é Campos Novos dos Parecis, no Mato Grosso. Tem uma terra indígena lá que produz, acho que 12, eu não lembro do número exato, mas 12 mil hectares de soja, com tecnologia, igualzinho às terras do homem branco que estão ao lado. Você tem indígenas que são garimpeiros e que querem produzir e que não se importariam em fazer atividade legalmente, com licenciamento ambiental e tudo mais. Mas quando você trata o indígena como um ser humano de segunda categoria, diz que ele não pode fazer nada dentro da terra indígena, que ele está condenado a ser um homem da época primitiva, do Paleolítico, né? Que o máximo que ele pode fazer é acordar, caçar, rezar para o Rei Sol e voltar a dormir. Isso é um absurdo. Ele não quer isso. Os indígenas têm acesso a telefone celular, a carro, a internet, né? A Netflix e tudo mais. O índio sabe isso. Então, é uma injustiça, é uma covardia você tratar o indígena brasileiro como se fosse um bicho, que você cerca ele dentro de uma terra indígena e deixa ele lá dentro para vir europeu aqui tirar foto com o indígena brasileiro. Isso é uma vergonha. Antes de passar a palavra para o Lucas e continuando nesse assunto... Ô, Robson, vamos deixar a Daniela fazer uma vem cá, pergunta. Daniela, vem cá. Vai lá do lado do Vem Robson, cá. Daniela. Aí, porque aí você Daniela vai ser focada. É a melhor jornalista. Você vai ver a juntamente voz. com a Roque de Rosa da história de Bitinga. Ô, Salles, você vai ouvir a voz dessa jornalista agora. Voz forte. É suspeito você ficar dizendo isso, porque enquanto esposo, né, muitos atributos, não é mesmo? Ricardo, Lucas, sejam muito bem-vindos. Eu estou adorando a entrevista, estou adorando o sábado dessa edição. É uma satisfação recebê-los em Bitinga. O interior de São Paulo precisa muito de pessoas e personalidades que realmente foquem em setores importantes, como de fato nós temos aqui, como é a questão da agricultura, por exemplo. E, diante disso, eu gostaria muito de falar de várias pastas, né? O Ricardo, enquanto ministro, trabalhou ativamente e efetivamente sobre questões ligadas ao meio ambiente e não só propriamente a sua preservação, mas trazendo a questão da sustentabilidade, né, a biodiversidade em riquezas que nós temos naturais, de várias possibilidades e fatores aí que engrandecem o nosso Brasil lá fora. Mas quando a gente observa, Ricardo, a questão da visão de fora para dentro, muitas vezes a gente entende que europeus, americanos, inclusive na esfera política, às vezes criticam, né, um posicionamento que foi colocado diante da gestão Bolsonaro frente à questão da Amazônia. Então, isso é uma preocupação, como essa visão, muitas vezes, não negativa, mas de uma certa crítica, né, que nós estamos tendo de outros países, de outros líderes, podem justamente influenciar, impactar, por exemplo, na gestão eleitoral de vocês agora para este ano. Bom, Daniela, é importante essa sua pergunta, porque ela dá a oportunidade de que a gente lembre que há muitos interesses em torno dessa discussão ambiental, no Brasil e fora. Esse é um assunto de tamanha importância que traz, escondido dentro do discurso ambiental, um pouco de desinformação, um pouco de má-fé, ou seja, disputa política, meramente política, disfarçada de discussão ambiental. Há, por outro lado, uma disputa comercial, também entre países que concorrem com o Brasil. E cito exemplos. Os Estados Unidos é o maior concorrente do agronegócio brasileiro. Quem é que incentiva, paga e põe força, põe ficha na campanha de difamação do agro brasileiro lá na Europa? Em grande medida, são associações americanas, que quanto mais o Brasil perder mercado, mais eles crescem. Mas não é só americano.
tem também políticos brasileiros e entidades brasileiras que, não estando contentes com o Bolsonaro, porque tinham esquemas de mamata, de dinheiro público, de ONGs, etc., antes do Bolsonaro ser eleito, vão lá fora falar mal do Brasil, justamente para atingir o Bolsonaro. Ou seja, maus brasileiros que não se importam em falar mal do seu próprio país, e em grande medida de forma muito injusta, simplesmente porque querem atingir o Bolsonaro. Porque não querem mais um governo do Bolsonaro, não querem mais uma política que cortou os esquemas realmente. Nós somos o país que tem o maior índice de sustentabilidade do planeta, e por várias razões. O Brasil tem 66% de vegetação nativa preservada, média nacional. 84% da Amazônia está preservada. A Europa tem 4% de vegetação nativa preservada apenas. O resto é vegetação secundária, ou seja, floresta que foi replantada. Nós, se a gente for contar a floresta replantada no Brasil, então, esse índice vai lá para cima. Nós temos um Código Florestal que exige reserva legal de 20%, de 35% ou de 80%, depende do bioma. Os europeus nem de longe têm. Se eu falar para um americano que ele tem que separar a terra produtiva para ser reserva legal, ele dá risada da sua cara. Então, só nós aqui no Brasil, de países competitivos no mundo, agrícola, que temos uma legislação tão restritiva quanto o Código Florestal. E nem por isso é reconhecido lá fora. Crédito de carbono, né? Qual é a lógica do Acordo de Paris? A lógica do Acordo de Paris, quando ele foi celebrado, Ronaldo, era a seguinte: os países ricos destruíram o meio ambiente, destruíram os gases, né, de efeito estufa, foram eles que emitiram na atmosfera, e, portanto, eles precisam recompor o que eles mesmos destruíram. Entretanto, ficaram ricos destruindo o meio ambiente, né, na Revolução Industrial, na queima de combustíveis fósseis e tudo mais. Os pobres, incluído o Brasil, não tem nada a ver com isso. Enquanto já tinha Revolução Industrial na Inglaterra, na Alemanha, locomotiva, indústria, aqui no Brasil era um país eminentemente agrícola, com índios, com gente aqui que não emitiam gases de efeito estufa nenhum. E mesmo hoje, se você bater uma fotografia hoje das emissões de gases de efeito estufa no planeta hoje, o quadro é mais ou menos o seguinte: de 100% das emissões, 30% são emitidas pela China, e ninguém fala nada, porque esses europeus morrem de medo dos chineses. 15% é emissão dos americanos. Quer dizer, o Biden aponta o dedo para o Brasil, diz que vai dar 20 bilhões de dólares para o Brasil cuidar da Amazônia, não deu um centavo, e é responsável por 15% das emissões. A Europa, toda cheia de patinete elétrico, carro elétrico, engraçadinho para lá e para cá, 14% das emissões globais. A Índia, 7%. A Rússia, 5%. Quanto é o Brasil? 2,9%. Ou seja, a China é 10 vezes mais do que nós, a Europa e os Estados Unidos são cada um 5 vezes mais do que nós. Não somos nós os culpados. Nem antes e nem agora. Então, qual é a lógica do Acordo de Paris? Vocês estragaram, nós preservamos. Vocês têm dinheiro, nós não. Então, vocês pagam e a gente te ajuda a arrumar uma besteira que vocês, ricos, fizeram, americanos e europeus e etc. O que aconteceu nesses anos todos? Nós fizemos a nossa parte, mas eles não fizeram a dele, que era pagar. O Brasil tem 384 bilhões de dólares de créditos de carbono não recebido. Seja no modelo voluntário ou obrigatório, não importa. Nós temos 384 bilhões de dólares, que era para ser usado para pagar serviços ambientais para o agricultor, que, por sua vez, tem que manter uma reserva legal, tem que recuperar uma área de preservação permanente, e a gente não tem dinheiro para fazer isso, porque nós estamos tomando calote dos ricos faz 10 anos, e nenhum desses ministrinhos de meio ambiente que sentaram na minha cadeira antes de eu ser ministro, tiveram a coragem de cobrar. Ao contrário, foram lá serem subservientes a esses países europeus e Estados Unidos, em troca da sua própria biografia, que eles eram ditos lá fora, nossa, como a Marina Silva, fulano é bom, o Zequinha Sarney, o Mink, eu não sei mais quem, não é? Só que o Brasil que se lasque. Eles não cobraram, não fizeram o dever de casa para proteger os brasileiros. Eles fizeram atitudes demagógicas para se promover politicamente lá fora. E vender consultoria, ganhar viagem lá para o exterior e tudo mais. No governo do presidente Bolsonaro, não. Aqui é brasileiro em primeiro lugar. O agricultor
sendo justificadamente defendido e a gente brigando para que o dinheiro venha para poder preservar melhor o meio ambiente.